Vamos lá, Marta, na leitura, por favor. Lucas, capítulo 1, versículo 24 a 38. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu e por 5 meses se ocultou, dizendo: Assim me fez o Senhor, nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Ok. Eu queria só fazer uma pergunta aqui para o pastor. Pastor, o senhor vai fazer um comentário sobre a partir da onde? Só para eu entender, mas não faça ainda, só me fala. Não, nós podemos fazer o comentário desde o começo aí, do Tá ótimo. versículo 24, tá? Tem duas coisas importantes aí já para a gente ver. Eu só estou querendo achar um texto aqui, aquele texto que o Senhor fala assim, que falam para Yeshua assim: estão aí os teus irmãos e a tua mãe. Sim. Tá? Eu quero achar esse texto e quero que a irmã Mardaline leia na Bíblia dela para mim, por favor. Tá? Tá, deixa eu achar Na aqui. Bíblia judaica, pastor? Na mesma que a irmã está lendo. Tá. Ah, a irmã tá lendo uma Bíblia judaica? Não, a cristã. Então, na cristã, eu vou achar esse texto e eu quero que a irmã leia nesta Bíblia aí, o texto que eu vou achar aqui e já falo para a irmã. É Mateus 12, 46 a 50, tá nesse trecho aí. Por favor, irmã, lê para mim. Mateus 12. Isso, 46 a 50. Você já vai dar um paninho para a manga. Sempre. Vamos lá? Por favor. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, Só até aí, pretendendo irmã. falar-lhe. Só até aí, obrigado. Eu acho que o Robson já captou, né, Robson? Sim. Que eu vou falar. O que acontece, irmãos? A gente pega a leitura aqui desse texto de Mateus 12 e uma das justificativas, né, das pessoas que falam que Maria permaneceu virgem. Eu vou esperar a irmã Raquel entrar. Shalom, irmã Raquel. Shalom. Muito bem. Shalom. Continuando aqui. Shalom a todos. Shalom, irmã.
Então, esse texto de Mateus 12, capítulo 40 aí, estou achando aqui, 46? 46. Isso. E falando ele da multidão, eis que estava fora sua mãe e seus irmãos. Aqui usa o texto irmãos. Uma das justificativas das pessoas que falam que Maria continuou virgem é dizer que esse termo irmãos aqui de Mateus 12 significa primos, não é isso? Sim. Então, dentro da mesma Bíblia que a irmã leu, por que é que no versículo 36 fala que sua prima e não sua irmã? Então. É verdade. Não tinha Ok? pensado para isso. Então, é importante a gente prestar atenção nisso, por quê? Porque não se sustenta a afirmação, né? Veja, nós não vamos entrar aqui no mérito que nós falamos na semana passada, mas nós vamos questionar o seguinte: após o nascimento de Yeshua, Maria teve outros filhos. E a prova disso está lá em Mateus 12, 46, que diz assim: e falando ele ainda à multidão, eis estava fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E aí, as pessoas que defendem que Maria continuou virgem ao nascimento de Yeshua dizem que o termo irmãos usado aqui em Mateus 12, 46, na verdade, significaria primos. Ora, se em Mateus 12, 46, o termo irmãos é primos, por que é que em Lucas 1, 36, quando se trata de Isabel e Maria, fala prima e não irmã? Ok? Então, eu só estava dando mais uma referência, que o pastor estava citando aquele de Mateus, e aí eu mostrei que em Colossenses também fala de primo, de Maria. Tá. Então, mas esse Colossenses, a palavra primo, que é para Barnabé e Marcos, eles eram primos. Tá. Fala sobrinho, irmã. Qual que é o versículo, irmã? Colossenses 4. Colossenses 4:10. Fala sobrinho. Ó, saúda-vos a Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé. Deixa eu dar uma olhada no original. Na minha versão está sobrinho. É um parente. Na verdade, esse primo aí é um parente, tá? No grego, é anépsios, que quer dizer um parente. Pode ter sido, realmente. Não é irmão. Ok, deu para entender. Pastor, volta. Então, mas é a mesma... Hã? A mesma? Mas em Mateus também é a mesma coisa? Mateus não, Lucas, né? Que está falando de... Vamos dar uma olhada em Mateus. Mateus... Peraí... Mateus... 46. 12:46. Então, você nunca tinha visto esse de Barnabé? Que é primo? 46. Eu nunca prestei atenção, sabe por quê? Porque na Igreja Católica... Fala que é primo. Não, fala que os primos irmãos são considerados irmãos, por isso que aqueles irmãos de Jesus... Não, aqui, adelpos, em grego é adelpos, agora é irmão, olha só, adelpos, um irmão quer nascido dos mesmos pais, ou do mesmo pai, ou da mesma mãe, é um irmão que tem ligação de sangue. Entendeu? Então tá diferente. Boa noite, Davidson. Seja bem-vindo. Então, boa noite. Aí, então, o que acontece aqui? Nunca parece. Aqui, é adelpos, é irmão mesmo. No grego está dizendo que é irmão. O ensino errado foi simplesmente de má fé mesmo, ok?
Uhum. Vamos voltar com o pastor agora, que nós interrompemos ele. Pastor, pode falar, pode concluir, se o senhor lembrar o assunto. Muito bem. Então, de pronto, com base apenas na Bíblia. Irmãs, desligue o microfone, por favor. Um pouquinho. Está desligado. Desligado? Estou te ouvindo. Ah, tá. Pastor. Muito bom. Então, só com base bíblica aqui. Só com base bíblica nós conseguimos ver, né, em Lucas, capítulo 1, versículo 36, que Isabel é chamada de prima. Prima. Ok? Aliás, já que você tem o grego aí, Robson, vê para mim como que está no grego esse texto de Lucas 1,36. Como Isabel é chamada? 1,36. 1,36. Lucas. 1,36. 1,36, 34, 36. Respondeu-lhe. E Isabel, tua parenta. Parenta, vamos ver no grego. Não é nenhuma das duas. Não é nenhuma das duas. É sugênis. Sugênis. Da mesma família, semelhante a parente de sangue. Num sentido mais amplo. Da mesma nação, compatriota. Aí eu vou acrescentar, talvez da mesma tribo? Não é da mesma tribo. Não é da mesma tribo. E a prova de que ela não é da mesma tribo está lá em Lucas 1,5. Dá uma olhada. Lucas 1,5. Lucas 1,5. Diz assim, ó. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Logo, ele era da tribo de... Ele era sacerdote... Da Judéia. Não, peraí. No dia de Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da turno de Abias. Ah, eu não lembro. De que tribo ele era, sacerdote? De Levi, né? Só por ser sacerdote, já está dizendo que ele é da tribo de Levi. Muito bem. Aí agora continua aqui. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Logo ela é da tribo de Levi. Tudo bem? Sim, tribo de Levi. Maria. Os irmãos estão lembrados que na semana passada o João deu uma aula sobre genealogia. Maria de qual tribo? Judá, não é? Maria de Davi. Portanto, elas não são primas. Elas podem fazer parte da mesma nação. Tudo bem? Agora, o que eu quero dizer aqui para os irmãos, né? Até para efervescer agora. Eu vou terminar a minha fala e os irmãos começam agora aí as brigas. Olha só. Então, aquele argumento de que o termo usado em Mateus 12, 46, quando fala que estão ali a sua mãe e seus irmãos, esse termo irmãos seriam, na verdade, primos, cai por terra dentro da mesma Bíblia, com a mesma tradução. E ouvindo as informações do grego, eu não entendo o grego, do irmão Robson, a gente já vê também que o termo é diferente, é irmão mesmo, ok? Então, assim, uma coisa todos nós concordamos. Após o nascimento de Jesus, Maria teve outros filhos, ok? Sim. Com base bíblica. Base bíblica. Cai por terra, volta a falar, cai por terra esse argumento de que o termo irmãos, contido em Mateus 12, 46, deixa eu ver se é 12. Mateus 12, 46, seria primo, porque na mesma Bíblia é usado o termo primos para outros parentes. Então, quando se fala irmãos, de fato é irmãos. Além do que, o Robson leu aqui do grego, o termo utilizado em Mateus 12, 46 no grego se refere a irmãos. Ao passo que o termo usado para primos é outro termo no grego. Ok? Agora os irmãos podem falar aí. Amém. Irmãos, eu vou fazer o seguinte agora. Como nosso tempo também não é dos maiores,
A gente só vai dar uma pincelada aqui, já o pastor trouxe algumas coisas aqui, as claras. O irmão João, nós estamos aqui, você chegou um pouquinho depois que a gente começou, a gente está aqui ainda, né? Voltamos para Maria aqui, porque está fazendo parte, e a gente só está dando uma pincelada. O João quer falar, não, João Lucas, né? Você quer dar falar de uma forma, você quer dar alguma opinião, fazer algum... Foi legal, fazer algum comentário breve sobre essa questão, irmão? Da genealogia. Acho que ele não está ouvindo, né? João Lucas não está ouvindo. Oi, desculpa. Imagina. Você quer dar... Você quer dar... A gente acabou passando de novo aqui e entrando naquele polêmico tema, né, da Maria. Então, a gente está só dando uma compactada aqui para seguir em frente. Eu quero dar uma pincelada daqui a pouco. Eu quero saber se você quer acrescentar alguma coisa que faltou, que você queira trazer. Bom, então, eu até tentei. Não sei se os irmãos, por favor, vai lá. Pastor? Só uma coisinha. Nós entramos no tema sem entrar propriamente na Maria. Sim, ok? Sim. Nós estamos falando aqui da questão de Maria no sentido de que após o nascimento de Jesus, ela teve irmãos. Não sei se o João estava ouvindo. Teve filhos. Isso, ela teve filhos, ok? E onde está isso? Está lá em Mateus, capítulo 12, versículo 46, que diz assim, falando além da multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E aí, aqueles que defendem que Maria continuou virgem após o nascimento de Jesus, dizem que o termo irmãos contido lá em Mateus 12, 46, é primo. E aí nós pegamos um texto de Lucas, nós estamos estudando Lucas. E aqui em Lucas, no capítulo 1, versículo 36, é utilizado para Isabel o termo primo. Ou seja, se... Fecha o microfone, por favor. Fecha o microfone, por favor. Ok. Então, aqui em Lucas 1:36 usa primo. E aí eu falei, o contrassenso que há de dizer que lá o termo irmão é primo e aqui usa o termo primo. Por que não usou irmã, então, para Isabel? Embora, como eu disse, elas não são da mesma tribo. Aí o Robson trouxe do grego aqui, que os termos no grego, lá em Mateus, fala realmente irmão, o termo irmão, e nos outros, parentes, né? Lá em Marcos, em Colossenses, parente mais próximo, e aqui um parente distante. E aí eu expliquei que, obviamente, que é distante, por quê? Porque Isabel nem é da mesma tribo, ela é da tribo de Levi. Perfeitamente. Já era descendente de Arão, e Maria da tribo de Judá. Aí, taca ali, pau. Perfeito. Qual que é o texto de Mateus que fala que falam que irmão é primo? Não fala. Mateus 12:46 fala que os irmãos de Jesus estão lá, ele e a mãe. E as pessoas falam, ok, isso aí é o que eu conheço. E as pessoas que defendem que Maria continuou virgem após o nascimento de Jesus, diz que o termo irmão ali, na verdade, se refere a... Já não ia ser virgem? O microfone ainda está aberto, irmão. Irmã Raquel, fecha o microfone. Onde que fecha aí, Rose? Toca na tela que vai aparecer aí o microfoninho, é só clicar nele. Tá lá, Pedro. Isso, agora sim. Onde que eu estava mesmo? Não, entendi. É que eu achei que tinha alguém mostrado que um texto de Mateus falava que primo era... irmão era primo, que aí esse texto eu não conhecia. Este é um argumento de pessoas que defendem que Maria, após o nascimento de Jesus, continuou virgem. Porque eles dizem, não, o termo irmão é um termo para primo, que eles usavam para primo. E nós estamos mostrando que na mesma Bíblia, em outras passagens, usa o termo primo. Então, por que não usou também o termo irmão? É isso só. Perfeito. Irmã, abre o microfone de novo, ok? Onde que tá?
Mesmo botão que a irmã apertou antes. Amém. Enfim, sobre isso, né, a questão que eu já escutei, eu discuto às vezes com alguns colegas de farda que são guardas e já tivemos essa discussão e, enfim, eu acho que todo mundo concorda que quando Cristo andava a terra, o cristianismo não existia ainda, certo? Ok, perfeito. Então, a religião de Cristo, todo mundo sabe, é o judaísmo, ok? Perfeito. Maria era judia, Yeshua também, Yosef também, e para o judaísmo, a questão do casamento é uma das coisas mais sagradas que existe, ok? Os deveres de marido e mulher são bem tratados no judaísmo. Aquela questão que Paulo fala, né, que o homem não tem poder sobre o seu corpo, nem a mulher, mas sim um sobre o corpo do outro. Paulo não está inventando, tá? Isso ele está ensinando, como ele mesmo fala, sou fariseu, filho de fariseu, etc. Se Maria tivesse se mantido virgem, se fosse para Maria apenas conceber Yeshua e se manter virgem, o anjo a teria impedido de se casar, ok? Porque como mulher casada, ela tem seus direitos e tem suas obrigações, ou seja, ter relação com o marido dela era direito dela e é algo até, assim, os dois, é direito, obrigação, enfim, etc. Tem as leis, né, para marido, para esposa, então, assim, Maria tinha vida de casada e, como disse no podcast anterior aí, que tocamos nessa questão de Isaías falar ou não sobre virgem, né? Eu acredito que Maria era virgem até o nascimento de Cristo, ok? Até aí acredito. Posteriormente, além de termos essas evidências todas de que Cristo tinha irmãos, a própria questão lá de Tiago se sentir mal por não ter seguido Cristo sendo irmão dele, só tendo seguido posteriormente, etc. Além disso tudo, Maria estaria agindo em desacordo com a Torá, e os maridos também, se não desse a ela o que lhe era direito, e etc. Então, eu concordo sim que Maria era virgem até o nascimento de Cristo, apesar disso não ser requisito para ele ser Messias. Agora, após o nascimento de Cristo, não, né? Já havia essa questão da discussão sobre, não, a Virgem Maria, ela morreu virgem. Não é verdade, foi doutrina inserida posteriormente. Eu tenho, assim, falei pouco sobre isso, eu tenho alguns arquivos bem superficiais sobre isso. Existe discussão sobre isso também na patrística, mas não é a doutrina aceita majoritariamente, quer dizer, né, não era a doutrina pregada no início, ela foi inserida depois. Infelizmente, como por boa parte do tempo proibiram acesso à informação, né, na época que foi conhecido como Idade das Trevas, as pessoas não tinham como saber quando que cada informação era inserida, mas essa informação aí foi inserção posterior. Espero não ter chovido no molhado, não escutei tudo que os irmãos falaram, mas, enfim, espero ter contribuído. Amém. Vamos dar seguimento, então. Eu ia fazer um comentário, mas não vou fazer, não. Vamos dar o seguimento agora de 39. Peraí, mais alguém quer falar alguma coisa também? Aqui é aberto. Alguém quer falar alguma coisa sobre o tema? Sobre o tema, um de cada vez. Ok. Ela quer falar. Quem quer falar? Pode falar. Tá fechado o seu microfone, Marda. Marda? Cada vez mais, percebendo que a tradução da Bíblia cristã é completamente aos avessos. Meu Deus, eu estou ficando assim, besta de ver. Então, as palavras não têm nada a ver com a que eu comprei Tem nada a ver. Meu Deus, eu estou assim, bestificada. Por isso que eles mudam conforme eles querem e todo mundo vai atrás e jura em cima, porque eu jurava. Ela estava escrita assim. Eu estou assim... Foi traduzida assim, né? Foi traduzida. Você vê que 3 palavras estão confundidas numa só. E é má fé. Primeiro é má fé, como, né? Eu não tinha percebido, o pastor trouxe aí. Primeira coisa, é o quê? Um pouquinho antes eles chamam de primo. Depois ele vai falar que irmão é primo. Já começa aí.
E depois vem toda essa coisa escondendo a verdade. Mas faz parte. Marali, quer falar algo? Não, é só uma curiosidade. Eu andei lendo algumas coisas bem bagunçadas, vamos dizer. Eu só queria saber se João Lucas sabe, ou o pastor, ou você, quantos anos Maria tinha quando recebeu? Se alguém sabe. Eu posso chutar, mas aí o pastor talvez saiba alguma coisa, João Lucas ou qualquer pessoa. Na minha opinião... Não. Eu nunca me debrucei sobre esse assunto, mas eu já vi um estudo, ok? Então, eu não posso afirmar que eu saiba, mas eu já vi um estudo de que ela tinha aí cerca de 17 a 18 anos. Eu acredito nisso também. Por quê? Aí entra a questão da alma. Mas eu não estou afirmando, Sim. ok? Eu não estou afirmando. Obviamente, né? Não vamos entrar aqui no mérito, mas uma mulher de 17, 18 anos se identifica com uma alma. Então, okay? e podia ter 13 ou 14 também. Certo, pastor? Sim, pode ser. Mas eu lembro de ter estudado algo em torno de 17 anos, tá? Mas não tenho fontes para isso. Não posso afirmar que era essa a idade. É apenas uma especulação dentro de um estudo que eu vi, ok? Mas não lembro as fontes, então não posso citar aqui com certeza e defender a tese de que era essa a idade. Tá bom. Naqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Donde me vem esta honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Pois assim que a voz de tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu seio. Bem-aventurada és tu, que creste, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Amém. Alguém tem algum comentário? Tem alguma coisa para a gente comentar aqui? Ou vamos prosseguir? O católico usa muito esse trecho aqui, né? Para exaltar Maria, né? Que quando a criança, quando chegou a voz no ouvido dela, diz que a criança estremeceu, né? Mexeu. Mas aí eles acham que é por causa da presença de Maria. Por causa, não de Maria, a presença de Jesus no ventre de Maria. Sim, mas acontece que as pessoas usam isso para enaltecer Maria. Não sei se é por ignorância ou querendo puxar sardinha para a brasa, né? Eles falam que põe toda assim a virtude em Maria. Fala, não, por Cristo estar no ventre, que João Batista estremeceu. Eu entendo isso, mas acontece que a maioria dos católicos quer saber... O problema é que Jesus estava em Maria. Se tivesse outra pessoa, o problema era Jesus. Jesus é o santo ali. É o santo. E ele estremeceu não por causa de... Porque ouviu a voz, mas é por causa aqui da presença de Cristo, mas, né? João Batista estremeceu porque Jesus... estava no ventre de Maria. Porque o santo... aliás, ela estava toda cheia de graça porque ela estava com o santo dentro dela. É assim, quando você toma... você tem uma bênção, uma graça, você fica em estado de graça. Quando essa... Pois como fala, Jesus não fala que quando você não falou para ele, ele falou assim, mas no negócio de pecado, ele falou, mas a minha palavra, vocês estão comigo, enquanto a minha palavra estiver com vocês estarão sem pecado. Não é isso, pastor? Então, esse texto assim, eu não me recordo desse texto, como a irmã falou. Então, mas assim, o que fala é do jejum.
quando perguntam assim, por que jejuamos nós? Muitas vezes, teus discípulos não jejuam. E ele diz, Isso. pode os filhos das bodas jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas Isso eu dias conheço, virão parece. em que o noivo será tirado, então eles jejuarão. Né? Isso. O sem pecado é assim, não é porque Jesus está com eles que eles estavam sem pecado. Né? Por isso que eu desconheço, né? Esse texto aí, tá? Mas até porque ele seria contra a palavra, porque a palavra diz que todos pecaram. Mas só que Jesus, através do sangue dele, nós somos perdoados dos nossos pecados. Né? Então, assim, essa que é a questão. Agora, voltando para o comentário sobre isso que os irmãos falaram. Veja bem, até Maria, para ela ter algo que o anjo falava para ela, qual foi como prova que Maria deu, que o anjo deu para Maria, de que ela seria agraciada pelo Senhor um filho? Como é que ela teve certeza que ela estava grávida? Naquela época não tinha, vamos lá, exame de sangue, não tinha farmácia para comprar um teste, não é isso? Como que ela sabia disso? Então, se a gente pegar e ler o texto, o que ela foi fazer lá em Isabel? Ela foi confirmar se Isabel estava grávida mesmo. Tá. Olha, nunca pensei nisso. Se os irmãos prestarem bem atenção, vamos lá, ó. Ela Que falou, legal, porque o anjo falou, olha, a tua parente lá também está grávida. Então, ela não sabia, ela foi ter certeza. Ela conhecia Isabel. Por isso que ela saiu Por que apressada. ela conhecia Isabel? Ela conhecia Isabel porque Isabel era esposa de um sacerdote. Isso, e então, porque já não fazia tempo e ela nunca tinha filho, já era velha, então ela falou assim, ué, então deixa eu ver, né? Faz muito sentido. É a mesma coisa de estar numa igreja grande e as pessoas não se conhecem entre si, mas os pastores, os sacerdotes, elas conhecem, e conhecem a esposa do sacerdote. Então, conhece também, sabia que ela era velha, avançada em dias, e ela não podia ter filho, ok? E aí o anjo vai e fala para ela. Nunca pensei nisso. Nem eu. Nem eu. Ai, meu Deus. Aí o anjo vai e fala para ela assim, ó, também Isabel vai ter um filho. Então, o que ela faz no dia seguinte? Olha lá, ela concorda, e naqueles dias Maria se preparou e correu para lá, falou, vou ver se é isso mesmo. Aí chega lá, quando ela chega, a criança dentro de Isabel se mexe. E Isabel, certamente, era uma pessoa justa, não é isso que fala lá? Esperavam o Senhor, lembra disso? É a pessoa justa, andando nos caminhos do Senhor, esperava o Senhor. Então, o que ela diz? Que graça eu tenho da mãe do meu Senhor. Ela confirmou em Maria, que era uma jovem, aquilo que o anjo já havia falado. Ok? E aí o que acontece? Bom, aí, por que os dois por que o João Batista ele reconheceu? Ora, ele está vindo no espírito de Elias. O espírito de Elias, vamos deixar bem claro aqui, né? Está lá no capítulo 1, versículo 17. Não é Elias, o mesmo espírito que atuava em Elias, que Elias operava aquelas bênçãos lá, estava sobre João Batista. Então, estava ali junto com Maria. Então, a criança percebeu. O espírito incomoda a criança e fala, olha, está chegando aí aquele que você vai anunciar. Aí ele se alegra. Não sei se eu consegui explicar o que os irmãos, né, para os irmãos. Fala, Robson, desculpa. Não, imagina. Então, aqui é o seguinte, faz sentido o que o senhor está falando, porque quando diz aqui, ó, naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente. Por que ela foi apressadamente? Aqui a gente corre para o final de novo. Isso, apressadamente, expolde. O que é expolde? Afobação com pressa, ansiedade, diligência, ansiedade em executar. Ela foi com ansiedade de fazer algo, promover ou empenhar-se por algo, fazer com toda diligência, interessar-se com muita sinceridade. Ela foi lá para quê? O pastor acabou de falar. Maria tá, Isabel está grávida há 6 meses, eu vou conferir isso aí. Vamos lá. Vamos ver se nós vimos o capítulo 2 hoje, né? Hoje está andando.
Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu, e a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que temem. Com o seu braço obrou, valorosamente dissipou os soberbos Diferente, né? de seus corações. Depôs nos tronos os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais, para com Abrão e sua posteridade, para sempre. E Maria ficou com ela quase 3 meses e depois voltou para sua casa. Acho que ela ficou até o bebê nascer, né? Eu acho. Não sei. É porque ela estava de 6, ficou mais 3 meses. Ó, aí vocês vão poder fazer os comentários que vocês acharem pertinentes. O que eu destaco nesse texto aqui é a questão que é onde é muita confusão também quando a inalta... assim, tem o crente que ele quer pisar na Maria, que é errado, né, com certeza é errado, e tem aquele também que quer colocar ela no pedestal, que também é errado. E essa palavra, eu acho que confunde muita gente, muita pessoa leiga, simples, né? Quando fala que, vamos chamar bem-aventurada, né? Então, parece que ser bem-aventurada é ser um santo para ser venerado o resto da vida. E essa é uma palavra muito simples, né? Na verdade, né? Quem vai comentar sobre isso? Posso falar? Vamos lá. Esse texto que nós vemos, em primeira mão, o que ele faz? Ele confirma o que falamos há pouco. Maria foi lá confirmar se aquilo que o anjo falou para ela era verdade. Ok? Tanto é que quando o anjo fala com ela, ela não fala, ela poderia ter, na hora que recebeu a notícia, se alegrado ao ponto de proferir uma glorificação dela. Então, o que aconteceu? Ela foi lá, quando ela encontra com Isabel e confirma que aquilo que o anjo havia falado para ela era verdade, aí ela se alegra e glorifica o Senhor. Entende? Isso aqui é uma glorificação a Deus. Olha aqui, ó. A minha alma engrandece ao Senhor. Ela poderia ter falado isso na hora que o anjo falou para ela. Ela estava preocupada. Eu sou uma jovem que homem nunca me tocou, como eu vou estar grávida? Ok? Então, assim, ela podia ficar preocupada. Ela correu lá para Isabel, para ver. Isabel foi a confirmação do que o anjo falou. De fato, ela está grávida. Está de 6 meses, como o anjo falou. Não tinha correio, não tinha e-mail, né? Então, ela foi lá confirmar isso, tá? Aí, quando ela recebe a notícia, vê que Isabel está mesmo de 6 meses. Isabel confirma com ela aquilo que o anjo havia falado. Aí, ela se enche de alegria e fala: a minha alma engrandece ao Senhor. A alma dela engrandece ao Senhor. E o meu espírito alegra em Deus, meu Salvador. Está entendendo que ela está glorificando a Deus aqui agora? Agora ela tá alegrando por quê? Porque se confirmou aquilo que o anjo havia falado para ela. Entende? Até então talvez ela estivesse tensa, mas agora falando, agora eu sei que realmente isso vem de Deus e que de fato eu estou grávida, não é? E aí, de agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventuradas. Ora, o que é bem-aventurado? Bem-aventurado é uma pessoa abençoada, ok? Não é apenas para Maria. Por exemplo, tem um texto, eu não vou me recordar agora, a irmã Raquel pode falar aí qual que é, ou qualquer um dos irmãos, que fala assim: bem-aventurados os seios que te amamentaram. Não é isso? E Jesus responde: mais bem-aventurados são aqueles que ouvem as minhas palavras. Não tem esse texto? Portanto, bem-aventurado quer dizer abençoado, bendito. Tudo bem? É isso que ele está falando. Então, não é pelo fato de usar essa palavra bem-aventurado, bem-aventurada, que ela foi elevada à condição de santa. Ela é santa, sim, santa mulher, assim como é santo os discípulos, assim como é santo Moisés,
Por quê? Porque eles estão justificados pelo sangue do Cordeiro e porque eles procuravam cumprir a palavra do Senhor. Tudo bem? Então, por isso ela é santa. Ela é uma santa mulher mesmo, ok? Um instrumento valoroso na mão do Senhor, que foi usada pelo Senhor para trazer o nosso Messias ao mundo. Mas não é o fato de ter se usado essa palavra bem-aventurado que torna ela uma santa no conceito que nós temos de santo da Igreja Católica. Isso aí tá Lucas isso que eu ia falar. 27, tá, pastor? Tá lá na frente. Não entendi. Tá em Lucas 11, 27. Isso aí vai estar lá na frente para nós discutir lá na frente, se Deus permitir. E o que é que fala? Lê o texto aí. Exatamente isso que o senhor falou. Ora, exclamou que, ao dizer Jesus essas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe: bem-aventurada aquela que te concebeu, e os seios que te amamentaram. Né? E aí Yeshua, ele fala, ele porém respondeu, aí que tá, né? Antes, bem-aventurado são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Então, quem ouve a palavra de Deus e guarda, está junto com Maria. E as pratica, exatamente. Então, veja bem, você é santo na medida de que você pratica a santidade, ok? Então, esse que é o ponto. Então, o termo bem-aventurado aqui não a eleva a uma condição de... É que, assim, eu vou falar uma coisa que vai ficar meio ofensivo, eu espero que não. De semideus, ok? Porque, lembrando que os santos da Igreja Católica, que nós vemos aqui, cada um deles tem um equiparado Deus pagão, tá? Então assim, já falamos sobre isso aqui no passado, que quando Constantino vem trazer, se converte ao cristianismo, ele equipara os santos da Igreja Católica com deuses pagãos, para quê? Para agradar o Senado que estava posto naquela época. Tudo bem? Compreendemos aqui? Então, sim. Ok, eu vou agora deixar para os irmãos falar, senão eu monopolizo. Eu vou só fazer uma pausa aqui para trocar a gravação. Guarda um minutinho, por favor. Aí, quem for falar alguma coisa, só um minuto. Irmão João, quer falar alguma coisa? Eu gostaria, sim. Primeiramente, algo que eu não comentei anteriormente, né? Não é especificamente sobre esse versículo, mas tem a ver com a virgindade permanente, né, de Maria. Existem, sim, alguns pais da igreja, né, alguns autores da patrística que usam essa afirmativa, essa narração, essa narrativa, essa afirmação, e é interessante, porque o texto bíblico que eles utilizam, né, as citações deles, são do proto-evangelho de Tiago e o evangelho do pseudo-Mateus. Né? Na verdade, o livro tinha o nome de O Livro sobre a Origem da Bem-aventurada Maria e da Infância do Salvador, mas acho que acharam que seria melhor aceito como Evangelho de Mateus, aí ficou pseudo-Mateus, e fizeram um proto-evangelho de Tiago, mas que, assim, claramente não foi escrito por nenhum dos apóstolos ou discípulos chamados Tiago, porque o autor desse livro desconhecia o judaísmo quase que completamente, né? Então, esses dois livros supostamente bíblicos, né, mas não estão na Bíblia, são o embasamento dos pais da igreja que afirmam que Maria permaneceu virgem toda a sua vida. E é interessante, porque esses livros surgiram bem na época em que começou-se a fazer essa afirmação, né? Não estou dizendo que ele foi escrito para isso, mas também não estou dizendo que não foi. É uma coincidência muito grande, né? Uma coincidência muito grande, mas, enfim, respeito aí a opinião das pessoas que pensam diferente da gente. O ponto é que, assim, eu sei que eu chovo no molhado, mas nunca houve a necessidade de que Maria, primeiro, nem que fosse virgem para Yeshua nascer, muito menos que ela tivesse continuado. Na verdade, existia a obrigação de que ela não tivesse continuado virgem, porque se fosse para ela manter virgem a vida inteira, não se casasse.
ok? Senão ela assume uma obrigação com seu marido e causa problemas para ele depois. Então, chovendo no molhado aqui, né, essa afirmação de que Maria permaneceu virgem sua vida toda, ela é baseada em livros que não estão na Bíblia. Então, ele não vai achar embasamento para isso. Nem Lucas, nem Mateus, nem João, enfim, nenhum dos livros que estão no Novo Testamento. O que que acontece? Partindo de doutrinas criadas de livros apócrifos, né, livros que não estão na Bíblia, criaram uma doutrina, e aí depois dessa doutrina criada, é que começaram a pegar um texto ou outro para tentar fortificar essa doutrina que criaram com base em outro livro. Na verdade, primeiro criaram a doutrina, né, e depois surgiu o livro ali, enfim, na minha opinião, para endossar, né, mas, enfim, proto-evangelho de Tiago e evangelho do pseudo Mateus, se alguém quiser confirmar depois. E sobre isso que o pastor comentou, né, de que o Senado romano exigia algumas coisas do imperador, né? Depois, se os irmãos quiserem, eu tenho alguma coisa, não tenho o estudo completo que eu tinha, esse eu perdi, mas para quem lembra um pouquinho do que falam, né, da história romana, Roma não teve tempo de criar sua própria cultura, então ela pega a grega inteira, adota, sai dando nome de planeta para os deuses que Roma tinha, e aí depois, quando ela cria o cristianismo, ela sai pegando as imagens que ela já tinha roubado da Grécia e sai colocando as imagens dos santos que ela criou, né? Depois, se alguém tiver curiosidade, digita no Google deusa Vênus e abre outra aba e coloca a imagem da Virgem Maria e compara as duas. Vocês vão ver que elas ou são gêmeas ou a similaridade é estarrecedora. É a mesma imagem, ok? Por isso que criam aquela imagem de anjo, um ser com asas e tal. É o Mercúrio. É o deus lá da velocidade da Grécia, ok? Anjo tem asa. Até tem, mas não é física. E ele tem 6, não 2. Mas aí, enfim, vou acabar fugindo do foco aí. Obrigado pela oportunidade. Eu queria fazer 2 observações aqui. Uma mais light e a outra mais séria aqui. Já o pastor fala. Primeiro, se Maria tivesse sido virgem a vida toda, quem seria o santo não era Maria, era o José, né? Santo? Né? Pela lógica. Que o cara vai casar com a mulher e nunca vai ter os direitos que Deus disse que ele tem. Então, começa por aí. Agora. Não aguento. Meu Deus do céu, Ana Maria. Agora, outra coisa que eu queria falar... Apesar da poligamia ser permitida naquela época, não existe registro de que José tenha tido outra esposa, né? Acho meio impossível que Maria tenha continuado virgem. A outra observação eu vou deixar aqui passar. Pastor, o senhor quer falar? Pode falar. Sim, o que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte: por que ela precisa continuar virgem? Porque para passar pelo crivo da canonização, tem algumas coisas que precisam acontecer. Tem que fazer algum milagre, não tinha um milagre. E a irmã Rose pode explicar um pouco mais sobre isso, né? Mas que ela ficou mais tempo na Igreja Católica do que eu. Então, assim, tem que ter algum milagre, tem que ter dedicado a vida dela a uma causa, entendeu? Se manter casto, por exemplo, um monte de coisa. Então, precisava criar alguma coisa para elevar ela à condição de santa dentro do critério do paganismo que estava sendo inserido dentro da igreja ali, ok? Embora a santidade não está ligada a isso, como dito, né, a união entre um casal, né, aí ela não é pecado, tá? Nós temos igrejas que dizem que o ato entre um casal é pecado. Não é pecado porque foi Deus que fez para isso, e ele... Pois não, João, pode falar. Essa afirmação não nasceu agora no protestantismo, não, tá? Na época da Igreja Católica, na Idade Média, tá? Não agora. Mas tentaram inserir isso aí, que o casamento seria, o contato entre marido e mulher seria só para reprodução,
Mas, enfim, não estava dando muito certo, não. Aí desistiram. Aí alguns surgem de novo com essa afirmação aí. Bizarro, né? Bizarro. Então, veja bem, o que eles tinham que colocar ela numa condição dessa, porque o ato entre um casal seria pecado. Não é pecado. Não é. Desde que seja dentro do casamento, não é pecado. Ok? O casal se tornou uma só carne. Uma só carne. Não é pecado. Então, eles tiveram para que ela seja santa, né? Então, então ela não foi, ela se manteve imaculada, né? Então, ela não teve contato, né? Os dois seriam santos aí no caso, viu, Robson? Não apenas José, porque é muito tempo dizer que uma jovem vai estar ali do lado do marido, olhando para ele, falando que bonitão que você é, e só isso, né? Mas vamos lá. Por quê? Porque tem um texto em que, acho que é Salmo, que Davi fala, em pecado fui concebido, ok? E aí as pessoas falam que o pecado, por quê? Porque ele teve lá, por causa da união do pai, né, de Jessé, com a mãe de Davi. Mas não é esse o pecado. O pecado não é porque José, vamos supor, porque Jessé esteve com uma mulher da qual Davi nasceu. O pecado aí é outra coisa, tá? Outra coisa. Eu não sei se a mãe de Davi era uma concubina, Não quem era. que ela era, mas ela... Não era. Fala, João, o que ela é? O que ocorre é o seguinte, ao contrário do que é pregado aí hoje em dia, né? Enfim, eu não vou entrar no mérito. Se deitar, ainda aqui com a sua esposa, pensando em outra mulher, é pecado no judaísmo, ok? Isso é pecado, ok? É de menor potencial ofensivo, mas te torna impuro, sérias consequências gravíssimas, enfim. Isso é pecado no cristianismo também, viu? Ok, mas, enfim, né? Hoje em dia dá até medo de ver o que está acontecendo no pecado no cristianismo. Mas, enfim, olha só. Jessé tinha concubinas, ok? Jessé tinha concubinas. E na noite em que Davi foi concebido, Jessé ia se deitar com a sua concubina, não com a sua esposa. E ela ficou sabendo, e ela sabia que a esposa de Jessé queria estar com ele, não queria que ele se deitasse com a outra, queria estar com ele essa noite. E, bom, não usavam luz elétrica naquela época, né? À noite, assim como Labão usou essa questão aí para enganar Jacó, né? Que ele só foi saber que era outra mulher no dia seguinte. Jessé também, ele entrou na tenda da sua concubina. Porém, a sua concubina tinha ido até a sua esposa. Isso aí não adianta os irmãos procurarem na Bíblia, não tá, é tradição oral, ok? E a concubina perguntou, falou, ó, seu marido vai para minha tenda hoje, você quer assumir meu lugar? E ela falou, quero. E assumiu o lugar dela. Ok, quando Jessé entrou na tenda, ele estava cometendo adultério? Não, não era adultério. Mas ele pensou que estivesse com a sua esposa? Ele estava pensando em quem enquanto concebia Davi? Em outra mulher. Então, esse foi o fato que causou complicações, até para depois Jessé se perguntar, falou, não, mas eu não me deitei com você recentemente, como é que você está grávida? Então, até explicarem essa história que depois foi explicada, ok? Essa história foi explicada depois, mas Davi foi criado como um bastardo por um tempo até explicarem essa história aí, mas não, a esposa dele não, enfim, não teve adultério nem nada do tipo, foi apenas essa situação aí que Davi se referia no Salmo. Deixa eu só fazer uma observação, pastor, voltar, só, principalmente para os irmãos e aqueles que vão assistir depois. O João está falando algo aqui que é interessante, né, mas ele mesmo já falou, eu só quero dar um detalhe. Isso é uma tradição oral, né? Algo que veio, não vai estar na Bíblia, e a gente também não cada um entende de uma forma, né? Eu entendo que pode ser exatamente dessa forma e também pode ser que foi diferente, mas é uma tradição oral, e ele já falou sobre isso, mas só reforçando, irmão, por quê? Porque senão essa pessoa não entender direito, aí depois vão dizer que a gente está falando que está na Bíblia, não está. É questão aí, é muito interessante trazer isso, porque ele fala realmente, que nem o pastor falou,
em pecado eu fui gerado, né? E eu aprendi no cristianismo que talvez ele fosse filho de um adultério, de uma prostituição, e blá, 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 aquela coisa toda. Até pelo fato dele ser jogado lá, ficar cuidando das ovelhas lá e não ser muito considerado filho, né? Mas, na verdade, e isso só reforça a ideia do pecado como do sexo, né? Entre o casal como um pecado, como um peso. E realmente isso daí é bem interessante. Ok, irmão? Pode falar. Pode falar. Essa é, na verdade, a outra similaridade, né? Na verdade, você pega Mateus 1,17, Mateus 1, ele vem falando, né, de Yeshua, filho de Abraão, filho de Davi, enfim, não vai dar para fazer esse estudo bem aprofundado hoje, fica para uma outra oportunidade, mas ele cita especificamente esses dois porque Yeshua tinha algumas similaridades muito grandes com esses dois personagens. Aliás, uma das similaridades que Yeshua tem com Davi é justamente acharem que o seu nascimento foi fruto de uma prostituição, de um adultério, ok? E posteriormente ser esclarecido que não foi o que aconteceu. Davi não foi concebido em adultério e Yeshua também não, apesar de afirmarem isso acerca dos dois até hoje. Sim, não. O cristianismo afirma que Davi foi concebido em adultério e o cristianismo fala sobre Davi e o judaísmo fala sobre Yeshua até hoje. Mas, enfim, as duas coisas estão erradas. Eu entendi a sua colocação e acho bastante interessante, né? Se você pegar similaridades, fala muito na Bíblia, né? Eu só estou deixando o claro aí só para evitar da pessoa... igual a história da Almar, né? A gente fala uma coisa, a pessoa já estica lá para o outro. Então, vamos lá. Tradição oral, muitas delas são muito boas. O pastor estava falando, né? O que acontece, irmão? Acontece assim, a Bíblia, ela não... Eu vou dar uma eusebiada agora. Né? Eu vou parafrasear Eusébio, tá bom? Enquanto vocês não têm uma explicação melhor, fica a minha. Mas não a minha. Trouxe uma explicação melhor do que a dele, hein? Hoje existe explicação melhor sobre a genealogia. Mas não é a minha. Tudo bem? Não é a minha que eu estou falando. Eu estou dizendo o seguinte: ninguém consegue explicar, como o irmão falou, são conjecturas de que talvez Davi tivesse sido filho de um adultério. É uma conclusão que se chega, não é isso? Porque ele fala, em pecado foi concebido. Então as pessoas pensam, possivelmente ele é filho de adultério. Tudo bem? Agora, existe uma explicação de pessoas da época explicando o que aconteceu. Então, tem muito mais validade a explicação das pessoas da época do que a minha conjectura de hoje. Né? Então, dentro desse aspecto, eu prefiro ficar com a tradição oral, que ela não fere a palavra, ok? Do que uma explicação de alguém que depois, para endossar que a união entre o casal dentro do matrimônio é pecado, usa Davi para dizer que em pecado foi concebido, certo? Quando o casamento foi instituído pelo Eterno. Se foi o Eterno que mandou, inclusive, ele fala das obrigações do esposo com a esposa e da esposa com o esposo, ok? E Paulo fala, não se apartem, e se apartar não é ir um para uma casa, o outro para outra, não. É se apartar, é não se unir conjugalmente, a não ser para a oração e não por muito tempo, para que o adversário não tome posse de vós, ok? Para não dar lugar ao adversário. E vai exigir isso de José? Ele era um homem, ok? E de Maria? Sendo que lá está dizendo, não se apartem muito tempo, a não ser por um tempo, por oração, não se consagrar, vamos jejuar. Vamos lá. Então, vão jejuar? Beleza, então por esse tempo do jejum, vocês não vão manter um relacionamento mais íntimo. Mas eles tinham esse relacionamento, tanto que tiveram filhos, ok? Então, assim, o que não podemos aqui, eu quero deixar bem claro, é que não dá para usar esse texto de Davi para dizer que o relacionamento entre o casal é pecado. Não é.
Tudo bem? Ah, se torna impuro, dependendo da situação, sim. Você não vai orar a Deus e fazer alguma coisa no dia que você... Ou é consagração, ou então é a vida conjugal. Tá certo? Aí é outra história. Então, existe a questão da pureza. Isso aí sim. Aí você tem que tomar cuidado, ok? O que você está fazendo se você não está profanando o eterno, né? Você está ali no tranquilão, né? E de repente, na mesma hora, você quer orar a Deus? Não. Separa as coisas. O santo do profano, ok? Profano, né? Profano é aquilo que é comum, tudo bem? Aquilo que é além de profano, o Senhor fala que é abominação, isso não é o caso. Tá? Então, você separa. O que é santo é santo. Você vai se consagrar, vai falar com o Eterno, esteja enquanto falar com ele. Só isso. Mas não há pecado na união do casal. E não pode usar Davi para isso. Tudo bem? Pode continuar, irmão. E nem tudo que torna impura é pecado, ok? A mulher menstruar não é pecado e a torna impura, beleza? Quem trata de morto lá, o pessoal da funerária da época lá, tocava no morto, é pecado? Não, pelo contrário, o enterro é algo santo, tá? O enterro em si é santo, deve ser feito. E ele está fazendo um bem para o morto. Perfeitamente, uma das maiores benesses que você pode fazer, mas você fica impuro, a ponto de que uma das festas que a gente ainda não explorou muito, nem teve oportunidade, é a Pesach Sheni. O que é Pesach Sheni? É uma oportunidade de celebrar Pesach que não pôde celebrar na época porque estava impuro. Eu vou deixar de celebrar a festa? Bom, antes você deixar de celebrar a festa do que passar pelo que Paulo fala aos Coríntios. Por isso há entre vós muitos que dormem. Né? E ele não estava falando de comer pão e vinho, ele estava falando de celebrar Páscoa. Se você celebra Páscoa impuro, você morre. Graças a Deus, hoje nem todo mundo está comendo do cordeiro que é imolado lá no templo, senão, infelizmente, a gente já tem alguns problemas aí ultimamente. Enfim, obrigado. Amém. Pessoal, a gente está chegando aqui, eu acho que já deu por hoje, né? Porque a gente vai entrar no nascimento de João Batista. Aí o que vocês querem? Encerrar agora ou quer desbravar aqui para... A gente tem muita coisa aí no capítulo 1, é muito grande. A gente não consegue acabar ele hoje. Vamos terminar por aqui? A semana que vem, Deus permitindo, a gente dá sequência? Ou vocês querem mais? Pode ser, sim. Não, até porque o horário está avançado, né, irmão? Eu acho que o bom é encerrar hoje. E aí, semana que vem, a gente começa do versículo 57 em diante. Vou até deixar anotado aqui. E então a gente vai voltar, ok, a semana que vem, Deus permitindo. Então agradeço aí a participação dos irmãos e vamos continuar aí estudando a palavra de Deus e aprendendo. E é muito bom ter os irmãos aí toda terça-feira aí estudando junto. Se alguém quiser acrescentar alguma coisa, um de cada vez. Só dizer, irmão Robson, que tem irmãos que ouvem aí, às vezes tem alguma coisa para contribuir e não fiquem acanhados, ok? Pode fazer pergunta também, pode falar, pode trazer suas considerações. Como o Robson falou muito bem no nosso primeiro podcast, aqui não há estrelas, né? Há irmãos estudando e buscando aprender, né, a palavra de Deus. E então, se alguém quer falar alguma coisa, tá aí, não fique acanhado, fale, ok? De repente, você pode estar contribuindo com a dúvida de alguém. É isso só. Tá. Deixa eu falar uma coisa também. Também para os irmãos aí, olha, a gente já pode se antecipar. A semana que vem, Deus permitindo, a gente vai voltar no versículo 57 do primeiro Lucas. Eu acredito que a gente termine o primeiro capítulo, que vai até o versículo 80. Então, os irmãos já dão uma lida. E se alguém não quiser falar aí, mas quiser, manda depois a pergunta para a gente dentro do tema e a gente vai tentar explorar isso aí no tema. Tem gente que é mais tímido, não quer falar, ou assiste fora do horário. Então, na semana que vem, a gente pretende fazer isso. Entra ou manda para a gente, quem tem contato conosco, quem não tem, entra no que está assistindo aí, coloca nos comentários. A gente dá uma olhadinha antes de começar. Tendo pergunta, a gente vai procurar estudar aqui. Lembrando, a nossa fé é a mesma, estamos na mesma convergência e alguns pontos de vista, um discorda do outro, mas são coisas que não ferem a Torá. Então, não ferindo a Torá, a gente vai brincar mesmo com isso daí, né? Quem não souber brincar, não desce pro play, como diz, né? Então, a gente vai estar aí discutindo
E vamos ver, vamos estudando. Vou ser sincero para vocês. Esses 3 ou 4 podcasts que nós fizemos, para mim, está me abrindo os olhos para muitos detalhes. Porque você lê a Bíblia, você vê um detalhe, você presta tanta atenção naquele detalhe que você perde o outro. Aí o irmão traz uma coisa, a irmã traz outra, e eu estou percebendo algumas coisas aqui que, se Deus permitir um novo livro, eu quero explorar essas coisas aqui. Então, para mim, está sendo bom. Eu acredito que para quem está garimpando a palavra de Deus, muita coisa vai ajudar. Eu penso assim. Tem uma sugestão de um livro, então, já. Amém. É uma brincadeira, mas é uma brincadeira com não fundo, com ela toda de verdade, né? Gênesis, né? Tem alguns rabinos que afirmam que se nós entendêssemos os primeiros versículos de Gênesis, só os 2 primeiros versículos de Gênesis, desvendaríamos os mistérios do mundo. Então, bom, alguém achar que eu li a Bíblia inteira já 2 vezes, pronto, entendi tudo. Bom, é a prova de que não entendeu nada. É verdade. Vamos continuar aí no estudo e agradeço também pelo estudo ser na terça-feira, né? O dia que foi bom, vem em porção dobrada, né? Então, Deus abençoe. Do que você está falando? De qual estudo? Desculpa. Desculpa. Esse estudo, o podcast, né? Tá, por essa reunião acontecendo na terça-feira, porque para quem tiver curiosidade, entra em Gênesis, vai ver que na terça-feira, né? No terceiro dia, não no segundo, não começa na segunda, começa no domingo, disse Deus que viu Deus que foi bom e viu Deus que era muito bom 2 vezes. Então, porção dobrada de bonança para nós. Deus abençoe. Amém. Amém, pessoal. Se alguém não entendeu, eu vou dar um resuminho aí. Todos os dias, que o João está falando, todos os dias, a palavra de Deus diz que Deus criou o primeiro dia e foi bom. Criou o segundo dia e foi bom. Criou o quarto dia e foi bom. Criou o quinto dia e foi bom. Criou o sexto dia e foi bom. E criou o sétimo dia e foi bom. Só que na terça-feira, Deus fala 2 vezes que foi bom e foi bom. Então, o judeu, inclusive, ele tem a mania, né, de casar na terça-feira, como uma forma profética, né? E de fazer negócios na terça-feira também. Por quê? Porque é um dia muito bom. Então, é bem interessante isso. Mas é aquilo que ele falou. Os 2 primeiros capítulos, acho que não chega nessas promessas, né? Mas é isso, tem muita coisa. Alguém? Meu casamento, coincidentemente, foi na terça-feira, mas foi sem pretensão nenhuma. Nem tentei copiar o que o judeu faz que dá certo. Deus abençoe. Amém, irmãos? Alguém quer falar alguma coisa? Irmã, tá mudo o seu aí, irmã Raquel. Irmã Raquel, o seu tá mudo. Põe o microfone. Alô? Acho que aqui embaixo. Agora sim, eu estava tentando no lugar errado. Eu estou dizendo que da terça-feira aí, hoje, então, é o terceiro dia da semana. Né? Domingo primeiro, segundo dia e hoje o terceiro. Vai ter apelido de terça. Sim, terça. São o terceiro dia. O primeiro dia, que é o chamado domingo, né? Mas, desculpa, irmã, eu estava arrumando aqui o negócio do som e não consegui entender o seu raciocínio. Repete, por favor. Não, porque hoje é segunda-feira da semana, a gente pensa assim, né? Que domingo é como se fosse um dia sagrado, e aí vem o primeiro dia útil, que tem a palavra útil, né? Primeiro dia útil, segundo dia útil, mas hoje já seria o terceiro dia útil. Hoje seria. Por que terça-feira? Porque domingo é a primeira-feira. É a primeira-feira. É a primeira-feira, né? Isso. É a primeira-feira. E outra coisa, Deus, eu acho interessante isso. Deus, ele criou todos os dias, mas ele não deu nome para nenhum, exceto o sábado. Quando tiveram a brilhante ideia de nomear o primeiro dia como domingo, foi uma profanação. Por quê?
Porque Deus criou 7 dias Deus é que criou, e Deus põe santificou o nome. sábado. O sábado tem nome. E aí foi o quê? Uma profanação para tentar equiparar. Estou falando besteira, pastor? Não. Não tá mesmo. Não, É está mesmo. correto. Essa manhã não foi. Não. Quem deu o Diz uma nome coisa e o outro vai dar nome. Senhor? Um comedor de feijão não vai dar nome. Quem deu o nome do Shabat foi o próprio Eterno, não é isso? Agora os outros dias ficaram, o primeiro dia, segundo dia, não é isso? A gente pode ver lá no original, né? É nomeado primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. No sétimo, ele não fala Sheva. Chama Shabat. Sábado. Ok? Shabat. Tá certo? Então é isso aí. Amém. Irmãos, que o Eterno abençoe a todos. Até semana que vem. Shalom, shalom. Amém. Shalom. Deus abençoe a todos. Tá bom.